Jesus, no Evangelho de João, ele faz uma afirmação muito conhecida por cada um de nós. Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. E talvez nós não reflitamos devidamente a essa fala de Cristo, porque é uma coisa muito conhecida do nosso interior e corriqueiro. Mas quando ele dá essa fala, dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, ele centraliza nele todas as coisas. Isso é importante para nós porque nos dá um norte, primeiro como um caminho aonde nós devemos traçar a nossa caminhada, onde nós devemos seguir, pavimentado para que nós consigamos passar. E ele é a verdade porque ele é aquilo que nós precisamos crer, ter convicção e seguir. E ele é a vida porque é o que ele produz, a plena vida naqueles que estão nele. Mas eu gostaria de que nós pensássemos a respeito da verdade, porque o que nós temos visto na Escritura, o que tem acontecido, é nessa verdade que nós precisamos fiar os nossos pés. Porque quando ele diz e afirma que é a verdade, essa auto-revelação do Senhor, eu sou a verdade. Ele é aquilo que nós precisamos ter convicção para crer e seguir. Ele é um padrão já estabelecido, aonde naquilo que ele se revela, nós não devemos abrir mão. Porque a verdade no nosso mundo ela é relativa. Ela é relativa à criação, ela é relativa ao que se ensinou, ela é relativa. Jesus é uma verdade absoluta. Para nós cristãos isso é importante porque esse mundo relativo em que nós fazemos parte está deteriorando porque não crê em absolutos. Como a verdade ela sofre variação, ela é um sustentáculo que se racha facilmente e se acaba facilmente. Hoje nós temos visto com os nossos próprios olhos os homens se desintegrarem, a família está desintegrando, a natureza está desintegrando, o mundo desintegra. As características postas pelo Senhor estão sendo desfeitas pela irracionalidade humana. O homem que acredita ser um bicho não acredita mais que ele é um ser humano racional. O homem que acredita ser uma fera, ele abre mão da razão para agir nos seus instintos. Esse não sabe o que é uma verdade. Nós precisamos ter a certeza da verdade. E isso não se dá por meras palavras. Isso se dá por revelação. Revelação essa advinda de uma vida com Deus e de uma busca a Deus. E Ele mesmo se revelará. O que eu quero que os irmãos pensem é o seguinte: você não deve fiar o seu pensamento em conjecturas do homem, mas na revelação que Deus entrega a cada um de nós, por meio da busca à sua pessoa e da revelação da sua palavra. Aquilo que Deus revelar a você, creia firmemente. Que isso seja uma convicção para você, porque é a verdade que vem dele. Falo isto porque o cenário que nós temos visto aqui, que Jesus expressa aos seus discípulos, é esse cenário que nós temos visto hoje. E se nós não estivermos convictos da verdade, nós iremos sucumbir. Essa verdade transitória e paliativa e relativa nos levará a uma destruição iminente. Tanto agora como no porvir. Porque Jesus sai do templo, nessa passagem, para nunca mais voltar a ele. Porque depois daqui é cruz. Ele sai do templo, e ele está ali dizendo que os seus discípulos ficam maravilhados com aquele monumento que era uma das maravilhas do mundo do século I.
Aquele templo que Herodes ele reformou, cheio de pedras de granito, seria a coisa mais bonita que os olhos poderiam contemplar. Há um historiador que diz que quem não viu o templo de Herodes não viu uma obra magnífica. Então era de fato um monumento suntuoso. Ele sai do templo e diz: olha, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso trouxe ao coração dos discípulos incertezas. E eles vão ao mestre para buscar sanar essas incertezas e buscar a verdade. Isso é um ensinamento para nós. Jesus é a verdade. Essa afirmação que ele dá em João 8,32, ele também dá diante de Pilatos quando ele diz: eu vim para testemunho da verdade. E os que são da verdade, vêm a mim. E quando Pilatos pergunta: e o que é a verdade? Ele não fala. Porque a verdade não é palavra, a verdade é revelação. Quando nós compreendemos quem é Jesus, os seus ensinos, o que ele é e nele acreditamos. E ele está aqui, eles vão buscar essa verdade em Jesus, e ele começa a estar sentado lá. E eles duvidosos chegam: mestre, como é que serão isso? Quando serão esses sinais da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa então a revelar a eles o que também revelou a nós. Está aqui. E o primeiro ponto que ele fala é o seguinte: vede que ninguém vos engane ou vos seduza. Aqui, essa afirmação de Jesus é o seguinte: como é que você vai enganar alguém que conhece a verdade? Como é que você vai seduzir alguém que está convicto da sua decisão? Você não consegue. E é por isso que eu volto a dizer: nós precisamos estar firmados nessa verdade. Porque o mundo está aí cheio de vozes, cheio de nuances. E o primeiro alerta daquele que é a verdade é: cuidado para não ser enganado. E você só não será enganado se você estiver firmado nessa verdade. Isso. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E vão, aí tem uma tradução que diz: vão desencaminhar muitos o caminho. Por não ter, se nós não tivermos qualquer um desses pilares, o caminho, a verdade e a vida, não, ou tem os três, ou não tem nenhum. Vão desencaminhar a muitos. Vão enganar a muitos. A quem enganará? A quem não sabe o que é a verdade, ou não tem convicção dela. Esse é um relato do nosso tempo. O engano, o engodo. Nem tudo que reluz é ouro. Há muitas falácias, há muitas manifestações. Manifestações essas que por vezes falam muito profundo ao nosso íntimo. Esse coração que também é fácil de enganar. Por vezes se apresenta uma roupagem que cai como uma luva ao nosso pensamento deturpado de uma verdade. E nós caímos no conto e somos seduzidos, enganados e desencaminhados. Nós precisamos receber do Senhor a revelação dele. E a Bíblia é categórica quando afirma que Deus quer se revelar. Não podemos ser preguiçosos, não podemos ser inadimplentes, nós não podemos deixar isso passar, porque o que temos visto aqui é um alerta para nós. Olha, cuidado com o engano. Ninguém engane vocês. O que ele quer dizer aqui? Se firmem naquilo que eu vou falar. Creiam firmemente, sustentem isso até o fim. Senão vocês serão enganados e desencaminhados. Cuidado! Muitos virão em meu nome e não tem nada comigo. Ele continua dizendo: vede, porque, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Aqui no começo da abertura foi dito isso. Essas coisas não nos assustam.
Essas coisas não nos desesperam. Essas coisas só nos fortalecem na verdade. Porque, amados irmãos, o nosso tempo é um tempo perigoso. Por quê? Aqui estamos falando do princípio das dores. A alusão é uma mulher de parto. Começa um pouquinho de dor, aquilo vai se intensificando. E quando chega no ápice da dor, que nasce a criança. Nós nunca vivemos um tempo tão doloroso como esse tempo que nós temos visto. Nunca na história da humanidade foi tão intenso os confrontos entre as nações. Nunca na realidade da história a natureza foi tão violenta como tem sido. Nunca na história da humanidade nós vivenciamos tantas pestes como temos vivido. O negócio está intenso. Na época de 1930, foi constatado 8 terremotos na escala 6. Em 1980 já era 200. Peste, você ouviu falar da gripe espanhola, da peste bubônica. Nós tivemos em 2019 para 20 essa pandemia do coronavírus. Já está batendo na porta agora um outro aí. Aquilo que demorava 100, 200, 300 anos para acontecer, está acontecendo em 5 anos. 6 anos. Isso não é para nos assustar, desesperar, porque nós temos a revelação da palavra, e isso é necessário acontecer. O que tem que nos levar é uma firmeza naquilo que nós acreditamos. Porque isso não está acontecendo hoje, irmãos. Nunca houve uma época de crentes tão enganados, de crentes tão frágeis, sem convicção do que acreditam. Toda hora uma moda é lançada e se compram. A pessoa é levada de entendimento como a onda do mar. Tome cuidado, o princípio de dor está estabelecido aqui. E para nós, enquanto há sofrimento e tristeza, para nós é firmeza na verdade, preparando-nos para o que há de vir. E o que há de vir? O retorno do Mestre. Cuidado, haverá pestes, guerras e fomes, mas não vos assusteis. É necessário acontecer, mas isso não é o final, é o anúncio dele. É o anúncio da vinda. Por isso, irmãos, temos que nos firmar. É tempo de sustentar-nos em Cristo. Buscar mais, orar mais, refletir mais. É tempo disso. É tempo das noivas prepararem para conduzir o noivo até, as damas preparar o noivo até a sua núpcia. Cristo vem. É tempo de olhar para tudo isso com dor no coração, porque quando se fala disso aqui é tristeza, é tragédia, é morte. Pessoas que não empunham armas morrem, advindo de um problema que vem do alto, explode um míssil, acabou. É muita dor. E não mede se tem criança, idosos, gente, não importa. A tragédia da guerra é terrível, da fome e da peste é terrível. Nós choramos, mas devemos nos firmar. Não podemos ficar nessa vida volúvel. Porque se nós não nos firmarmos, seremos engodados e enganados por aquilo que está aí. Não se assuste. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. A natureza aí, a gente está assustado. Eu não estou utilizando dessas coisas que estão agora para assustar, mas sim para alertar, para trazer à memória que tipo de servos do Senhor precisamos ser. A natureza clama e cada vez mais nós veremos fenômenos naturais avassaladores. É Deus nos trazendo à memória: se preparem, povo meu, certo é que vem. E aí você percebe que as pessoas parecem estar
dopadas, porque elas tomam um primeiro impacto, depois parece nada aconteceu. Irmão, para nós que temos a verdade, não é esse efeito. Toda vez que a Escritura ela se revela mais clara, mais ainda nós precisamos buscar. Mais ainda precisamos nos firmar. Então essa intensificação dos confrontos, das pestes, da natureza, que por mais que a guerra está um pouco distante, o efeito é aqui, mas temos visto recente a natureza aí, chuvas, levando pessoas à morte, no nosso país. Um volume de água que há 30 anos não acontecia. Isso são coisas que nos devem alertar. Eu não posso ser um crente medíocre, enganado, enganoso. Preciso ser um cristão na verdade, convicto das minhas crenças, dos meus valores. Ainda que o mundo se desintegre, a minha fé permanece de pé, inabalável no Senhor. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. Está intensificando, daqui a pouco vai nascer a criança. A criança que nasce não é um neném que veio numa manjedoura há mais de 2000 anos atrás, habitou nesse mundo, morreu na cruz para nos salvar. Mas é aquele rei que vem e desce da glória com todo o poder e autoridade. Ele vem. Ele vem. E aqui ele vai terminando. E por que nós precisamos estar convictos na fé, na verdade? Porque tudo isso há de desaguar contra aqueles que têm fé nele. Porque nesse tempo de princípio de dor, de aumento de tragédia, de tudo, de desintegração da sociedade, na moral, na ética, na corrupção e tudo isso, vai sobrar ódio aos seguidores do Senhor. Aí eu pergunto aos amados irmãos, se alguém vier a me perseguir, você sustenta a fé ou abre mão dela? Se alguém hoje vier colocar na parede, se você falar que é cristão, eu te mato. Você falaria que é ou negaria a fé? Se nós formos esse crente medíocre, a gente vai negar na hora. Minha vida é primeiro, Senhor. Eu não quero saber nada, não. Você é cristão? Não sou não. Você nem quem é Cristo. Mas se você é da verdade, você vai dizer, ele que me mate. Eu sou servo de Deus. Isso nós temos que perguntar a nós mesmos hoje. Porque as pessoas estão vivendo na fé, em prol das coisas desse mundo que o mundo tem para oferecer. Esse não precisa nem apertar muito, não. Se disser que vai dar um tiro de estilingue, ele já abre mão da sua fé. Porque vive aqui para as coisas daqui. Mas Cristo morreu na cruz para que nós pensemos nas coisas de lá. Para que nós fiquemos firmes na verdade, como os nossos irmãos foram no passado. Por não negar, foram mortos, viraram tocha. Por não negar, morreram mortes terríveis. Parece-me hoje que muitos dos que se dizem cristãos não estão dispostos a tal sacrifício. Porque sua fé é volúvel e relativa. Eu só tenho fé quando está na bênção. Quando está na prova, eu boto ele na prova. Se ele não responde, eu deixo minha fé. Todos os sinais que estão acontecendo aos nossos olhos é para que nos fortalecemos, porque virá tempo de perseguição. E quando vier, não nos assustará, não nos alarmará, nos alegrará, porque padeceremos pelo nome do nosso Senhor. E é o que ele diz aqui, então vocês serão, no princípio, acontecendo tudo isso, aumentando o engano, aumentando a falsa religião, aumentando tudo isso, então vocês serão atribulados. Vocês serão mortos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, porque o cristianismo, ele é o antídoto a toda essa desintegração do mundo.
Enquanto o mundo não valoriza a família, o cristianismo valoriza a família. Enquanto o mundo não valoriza a sua biologia, a palavra de Deus fortalece a biologia. Enquanto o mundo se entrega à dissolução moral, o cristianismo traz o homem a uma moralidade aceitável. Enquanto o mundo se entrega à morte, Jesus Cristo conclama a vida. Eu sou a vida. Nós somos a contramão. Não tem como nos amar. Não tem como nos amar. Temos que nos perguntar nesse mundo: o mundo nos odiará ou nos amará? O que tem de gente na fé que não diferencia nem A nem de B, não é a maioria. A maioria parece do mundo, se veste do mundo, fala do mundo, pratica o mundo e diz que é da fé. Não é. O cristão é o oposto. Ninguém odeia aquilo que é igual. As pessoas odeiam o distinto. Sempre foi assim. Então vai ao verdadeiro servo do Senhor, que mantém a verdade, sustenta a sua convicção. É vai ser odiado, com certeza. É o retrógrado, o antiquado, o atrasado, o inimigo da evolução. Por valorizar a família tradicional, como eles dizem aí. Família tradicional. Por acreditar que o homem é um homem e a mulher é uma mulher. Por acreditar que o homem precisa ser ético e não entrega a dissolução. É um ódio total. Serão odiados. Por causa de quê? Do nome dele em nós. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e o engano vai proliferar. E é assim, o profeta do mundo, aquele que é totalmente revestido do que o mundo é, fala do mundo para as pessoas que querem ouvir do mundo, e ele vai se arrastar a multidão, e tem sido assim no nosso tempo. As pessoas estão comprando essa ideia do diabo, de que nosso mundo é aqui, nossa vida é aqui, satisfação é aqui. A Escritura diz o oposto. Buscai as coisas do alto. Então esses estão aí, falando, expressando, distorcendo a verdade, dizendo que congregar não é importante, ter comunhão com o irmão não é importante, pertencer à família de Deus não é importante. Importante é só acreditar. Isso é falso. Porque há muitas implicações que Cristo trouxe ao seu povo do que nós devemos fazer, viver e acreditar. Mas é óbvio. Entenda como essa falácia ela encontra lugar rápido no nosso coração. Alguém chega e diz assim: você não precisa, num dia de domingo, ir para um lugar se reunir com irmãos. Faça isso no seu lar. Cristo está em todo lugar. Aonde você está, é lugar de culto. Poxa, isso é uma maravilha, não é não? Você não precisa sair, você não precisa se mexer. Você só acredita. Mas a Bíblia não ensina isso. Então são essas coisas, essas falácias que engodam. Você deve pensar: vou te ativar, vou te reativar para uma vida transcendental aqui, que você vai ganhar o mundo e tudo que o mundo tem. Nossa, é isso que eu quero, ser um proeminente no mundo. As coisas chegarem ao topo do que eu posso conquistar. Aí vem a Escritura e fala assim: não vos apegueis a essas coisas. Se você tem o que comer ou beber, esteja contente.
São essas coisas que hoje têm arrastado a multidão, o falso. Toma cuidado. Por isso, como é que hei de detectar o que é falso? Estando firmado no verdadeiro. Continua. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A dissolução moral da sociedade. Não há mais respeito à pessoa do idoso, à pessoa da criança. O homem e a mulher estão cada vez mais entregues a tudo aquilo que é de ruim. Não há mais preceitos a se seguir, é regra liberada. Então não tem mais freio no negócio. E com isso, não há amor. Um bandido não pensa duas vezes ao atirar na cabeça de uma criança, de um idoso ou de um semelhante, por causa de um cordão, de um celular ou de um carro que ele vai desfazer todinho ali depois. Não há amor. Se esfriou de quase todos. Hoje as pessoas passam por um corpo de um ser humano que talvez acabou de falecer, roubam dele, e lhe pediam, fazem vídeo, como se fosse a coisa mais normal. Antigamente tem alguém falecido ali, ninguém nem queria nem chegar perto. Cobria com papel, botava na velhinha, todo mundo se tremia todo quando via um corpo morto. Hoje em dia as pessoas dependiam, mexem, movem, catucam. Amor, filho. O respeito ao próximo, a empatia, a dor do outro, porque quase todo mundo já não tem mais. É a lei do cão. É seu problema, não é meu, se vira você. O amor de quase todos se esfriou. Isso é relato das dores, a solidão. O advento da tecnologia nos afastou de quem está próximo. E essa falácia de que nos aproximou, quem está distante, é mentira também. Não existe proximidade distante. Proximidade é perto. E acabou. A pessoa está lá no outro lado do mundo, você está falando por ela por vídeo. Ela não está perto de você. Você pode apertar a mão dela, você pode dar um beijo, você pode abraçar. Então não é proximidade. Mentira. Só afastou. Às vezes a comunicação de um cômodo a outro se dá por uma mensagem. E os abraços diminuíram, os apertos de mão diminuíram, o afago diminuiu. Nossa, solidão. Hoje as pessoas querem se livrar. Se tem um idoso que precisa de ajuda, se livra dele. Ah, não dá para mim não. Ah, sim. Aí se hoje, como ele vai dizer aqui, mais para frente, se filho entrega pai, pai entrega mãe, se o filho mata a mãe, o que ele não pode fazer comigo, com você que só conhece? Então nós temos visto o amor de quase todos. Quase todos. Porque quem está na verdade ama. Quem está na verdadeira verdade acredita no que ele ensinou. Quem ensinou? Cristo. O que ele ensinou então? Que eu devo dar de comida ao meu inimigo. Se ele me ensinou a dar de comida ao inimigo, o que farei ao amigo, ao amado, aquele que me é próximo? A verdade nos leva a um outro prisma de vida. Por isso eu volto a dizer, firma-te na verdade que é Cristo. E ele vai terminando aqui. Aquele que perseverar, ou aquela que perseverar até o fim. Mas perseverar em quê? Na verdade. Que é Jesus Cristo. Que ele ensinou. Tem uma tradução que eu acho assim pertinente, porque ela direciona a olhar para dentro de você. Aquele que perseverar até o seu fim.
aquele que perseverar até morrer, até a sua morte, esse será salvo. Consegue agora entender o drama? Se nós não estivermos convictos na verdade, firmados na verdade, no final não será bom. Porque só será salvo aquele que perseverar até o fim, na convicção, no caminho certo, vivendo a vida certa. Esse que perseverar até o fim, não importam as circunstâncias, não importa o que virá, o apontamento, a perseguição, não importa. Quem perseverar até o seu fim, até a sua morte. Não é invenções humanas, preceitos humanos, não é perseverar até o fim, andar com blusão até aqui, ou deixar de ter higiene, nessas porcaria não, é perseverar até o fim na verdade. A verdade que nos leva a uma distinção, à santidade, ao amor, à presença de Deus, à fortaleza dele, a verdadeira religião. Essa é a verdade. Aquele que perseverar nisto, não doutrinas humanas, preceitos de denominações, este será salvo. Este será salvo. E será pregado este evangelho em todas as partes do mundo. E hoje isso não é uma dificuldade. Talvez o que a tecnologia fez foi isso aqui. Hoje um índio lá dentro da Amazônia tem celular, e às vezes até no bom. Então ele já ouviu um pedaço da mensagem. Hoje o mundo globalizou. O evangelho chegou. Até as cavernas do fim do mundo. Chegou. Esse evangelho chegou. O que temos que entender é o seguinte, que Cristo pode vir a qualquer momento. Porque as dores estão intensas. O neném vai nascer. A qualquer momento ele pode vir. O que requer de nós? Preparo. Não é para deixar até... Não dá para se preparar por última hora. Não dá para deixar para amanhã. É agora. Esse preparo da perseverança de buscar a verdade. Poxa, eu não tenho verdade nenhuma, então corra atrás para conhecer a verdade. Não é que o homem vai dizer, mas que Cristo se revelará. E creia nisso. Persevere nisto. Gaste energia nisto. Até o seu fim. Aí sim haverá salvação. Então, esse testemunho a todas as nações tem acontecido. Aí sim virá o fim. Então, irmãos, todos esses acontecimentos de catástrofes, pestes, fomes, tudo isto deve nos levar a nos fortalecer. Porque o mundo fala em paz, mas se arma até os dentes. O orçamento que os países gastam com o seu poder bélico poderia acabar com a fome rapidamente, inúmeras vezes. A fome do mundo. Mas não é essa a preocupação. Todo esse advento, todo esse mecanismo e esse sistema produz ainda mais a ruína, como temos visto. Por isso os nossos corações não devem estar afiados aqui no homem, no que esse mundo produz, porque tudo é volúvel. Em tempos de crise e de guerra, talvez o dinheiro dos milionários possa ser confiscado. Então o dinheiro não é confiança, esperança e certeza. Num tempo de peste, a gente adoece, então a saúde não é esperança de ser saudável, de viver 120 anos, como alguns outros têm dito aí. A nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nisto que temos que nos fiar. Olhemos tudo ao redor, que a luzinha acenda na nossa mente. Eu preciso buscar mais de Deus e perseverar até o fim, a verdade dele, para que no final do meu fim, ou do fim do mundo, eu seja salvo.
e fala de perseverança, porque é uma luta. Quando fala perseverar, requer de nós ação. Como eu faço para perseverar numa batalha da vida? É insistindo, lutando, me esmurrando em prol daquele objetivo. Como eu faço para perseverar na fé? É indo na direção daquilo que me fortalece na fé. Requer de nós energia para buscar, energia para conhecer, energia para ter a curiosidade daquilo que nós não sabemos como os discípulos. Senhor, como é que vai ser isso dele buscar? É entrega. Nunca, jamais haverá perseverança onde houver morosidade, onde houver zona de conforto. A perseverança é na luta, dia a dia, minuto a minuto, tempo em tempo, no avanço do objetivo final. Que nós sejamos assim. E tudo isso nos leva a isso. Pode acontecer tragédia mundial, mas eu estou nos pés do Senhor, sem desespero, convicto, porque Ele disse que isso era uma realidade presente e que na intensificação Ele viria nos buscar. Então, amados irmãos, desculpe o trocadilho, sem maldade, é tempo de guerra espiritual. Enquanto os homens terrenos tacam bomba uns nos outros, os homens espirituais choram, se ajoelham e buscam a fonte da vida, que é o Senhor. Façamos isso muito mais do que fizemos ontem. Porque assim como se intensificam os sinais, também deve intensificar a luta e a perseverança. Isso nos alerte e não nos traga a um comodismo destrutivo. Porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos,